Olá, bom dia, meus amigos, amigas e profissionais. O segundo podcast Conecta Pro está no ar e agradeço a todos aqueles que estão assistindo ao vivo e também compartilhando para que possam assistir também naquele horário que melhor convém, tá? Hoje, mais um novo entrevistado, como sempre, dentro de um tema muito importante. Estaremos falando sobre patologias na construção civil. Se você tem dúvidas sobre isso, iremos esclarecer com o nosso profissional e convidado de hoje. O meu amigo Tikara Okawada, muito bem-vindo. Bem-vindo ao nosso podcast, é o segundo podcast nosso. Nosso intuito é valorizar os profissionais e principalmente levar conhecimento para toda a população. E para a gente iniciar, quem é você? E como começou sua trajetória nessa área? Muito obrigado, Antonioni. Muito bom dia às pessoas que nos assistem e ouvem. Obrigado ao Neto que está nos assessorando aqui na parte técnica. Meu nome é Tikara Okawada, eu sou engenheiro civil, formado aqui. Na época era aqui, na Unicamp, em 1977. Atualmente estou exercendo a presidência da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Limeira. É uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 11 de agosto de 1967. E nesse próximo mês de agosto nós completaremos 58 anos de existência. Só esclarecendo que a associação, também conhecida como AEAL, na época que foi fundada, existiam apenas engenheiros e arquitetos. Hoje, a AEAL abrange também outras categorias, como, por exemplo, os geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos e bacharéis em design de interiores. Todas essas profissões fazem parte do sistema Confeacrea. Que legal, Tikara. Então, não são somente engenheiros e arquitetos, nós temos os tecnólogos também. Temos tecnólogos. E bacharéis em designer. É recente, né? Muito importante saber. O tecnólogo ou bacharel, bacharel de design interiores, né? Certo. Entrou no sistema Confeacrea em 2021, né? Não faz muito tempo. Recente, então. É recente, relativamente recente. Então sejam bem-vindos, tá? Esses novos profissionais, além de estarem participando do sistema CREA, que é o Conselho Regional, tá, do Estado de São Paulo, nós temos também o CONFEA, que é o Conselho Federal. Sejam bem-vindos, procurem a associação, a AEAL, né? AEAL, e também participem. É muito importante construirmos aí, junto com o propósito da associação e o presidente Tikara Okawada conduzindo aqui no município de Limeira. Na verdade, né, Tikara, você está presidente, né? Porque a presidência ela é uma gestão, é um período, correto? A minha gestão começou em 2024 e terminará em 2026, né? Que bom. Então estou no meio, aproximadamente no meio. Só fazendo um parênteses, Antonioni, no sistema Confeacrea também inclui a mútua, né? O Renato, que é o diretor-geral, sempre reclama que a gente esquece de citar a mútua. Certo. E a mútua é uma caixa de assistência do CREA, né? Do sistema. Como chama? Caixa de assistência? Caixa de assistência. O que é uma caixa de assistência, Tikara? Na prática, ela tem bastante verba que auxilia financeiramente os associados, né? Mas terá que ser associado da mútua, eles chamam de mutualistas. Certo. E como empréstimo, com juros bem baixos, vale a pena, eu recomendo. Tem muitos profissionais que já tomaram empréstimo para comprar equipamento, veículo para trabalho, não fica nem nada vinculado, como recebe o dinheiro, já pode gastar. Eu acho que é interessante e também... Resumindo assim para o pessoal entender, é como se fosse, na verdade não é um banco, mas é como se fosse um banco,
mas que ele só Seria. pode estar atendendo os profissionais Só os que estão nos profissionais. sistemas CREA e CONFIA e, além disso, tem que estar vinculado, ou seja, associado à mútua, né? Isso Você tem que mesmo. ser mutualista. Isso mesmo. Correto. Isso mesmo. Que bom. Tem algumas outras coisas, seguro de obra, né? Tem outros auxílios, seguro de vida, né? Para os profissionais que estiverem em situação difícil, também existe uma espécie parecido, né, com um seguro-desemprego. Mas isso aí precisa de comprovação. Né? Não é simplesmente estar desempregado que não é um seguro-desemprego. Né? Muito bem. Olha só então, você engenheiro, você profissional do sistema CREA, CONFIA, tecnólogos, sejam bem-vindos. Nós temos aqui um engenheiro civil que ele está presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Limeira, no seu exercício da profissão e também trazendo e compartilhando essas informações tão importantes e relevantes. Você profissional que também precisa melhorar o seu ambiente de trabalho, precisa melhorar os seus equipamentos de trabalho, computadores ou até outros equipamentos que auxiliam no dia a dia, você tem essa caixa de assistência profissional. Muito importante essa informação chegar para todos, porque o profissional, quando ele está começando, cara, hoje nós estamos chegando e nos comunicando, Sim. além das pessoas que são formadas, mas também aqueles estudantes que estão buscando qual área atuar. E hoje nós estamos trabalhando esse tema, né, patologias na construção civil, trazendo para que a população também possa estar conhecendo não somente a atuação do engenheiro, mas também as suas atuações administrativas, né? Porque hoje você atua administrativamente quando você está na presidência de uma associação. Exatamente. Só destacar aqui, a mútua também ela financia cursos, treinamentos, palestras. Né? Nós temos feito recentemente, em 2 etapas, um curso mesmo de 8 horas sobre a nova lei de licitações. Ótimo, né? Então, muito importante. houve uma participação bastante interessante, cerca de 90 pessoas participaram presencialmente, então foi um trabalho importante prestado pela mútua. E é isso, né? Se nós queremos, né, ou quisermos uma cidade melhor, nós temos que participar dela. E os profissionais têm o compromisso, dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas capacitações, participarem. Mas para participar precisa de conhecimento, precisa de treinamento. E é isso que a associação leva até vocês. Então acompanhem o trabalho da associação, está lá no Instagram, aeal.limeira, tá? Nas mídias sociais, Instagram, Facebook, e também aqueles que podem se associar, procurem, estejam mais próximos, participem. Isso é muito importante, né, Ticara? Nós temos feito um trabalho bastante forte em divulgação da EAL para trazer novos associados, trazer de volta os associados que por alguma razão se afastaram. Perfeito. Né? E, enfim, nós estamos conseguindo todos os dias Ótimo. O avanço, né, no número de associados ativos. Né? Nós temos bastante associados inativos, mas ainda precisamos de mais associados ativos, que ainda está no número abaixo da nossa meta. Vamos em frente, cada dia e cada novo associado será bem-vindo, né, Ticara? Sim. Então tá bom. Falando em associado, só lembrar que o Antonioni é também engenheiro e diretor da nossa associação. Obrigado, Diretor, Ticara. primeiro tesoureiro, Sim. com quem a gente compartilha o pagamento e recebimento, né, de toda a parte financeira da associação. É um engajamento de todos, e é muito importante. A gente convida os profissionais, tá, a participarem. E dentro de todas essas formações e atribuições, Ticara, qual o seu maior desafio que você enfrentou aí nesse campo? Olha, o maior desafio realmente foi quando eu vim trabalhar na prefeitura. Isso foi em 2006. Para mim era um assunto totalmente novo. É verdade que o poder público, além de você trabalhar, ele é uma escola, é um aprendizado? Aprendi muito na prefeitura. Porque muita gente acaba se formando, acha que sabe. Não E sabe. quando entra ou se depara com as dificuldades, com as atribuições e as responsabilidades, porque na verdade você está cuidando da cidade, né, cara? Exatamente. A abrangência.
quando eu entrei na prefeitura, entrei na Secretaria de Agricultura, né? Na época o secretário era o Richinha Drago, e lá eu aprendi bastante coisa sobre estradas rurais e permaneci por cerca de quase 19 anos na prefeitura, atuando nessa área também, né? Depois as coisas foram alterando, mas enfim, essa parte de estradas rurais eu permaneci, né? Eu aprendi muito com as pessoas que lá estavam, como o próprio Richinha, o Guido, né? O Guido ensinou muito pra gente, o falecido Leonel, todos eles me ajudaram nesse aprendizado. Que bom. E obviamente nós vamos aí trazer para o tema que é além de ser um conhecimento, você tem muita expertise nisso, né? Nós estamos trabalhando o tema patologias na construção civil. Esse nome pode parecer um pouquinho complexo para quem não é da área, mas por que você considera esse tema importante e relevante para a sociedade de hoje? Patologia, assim, entrando no dicionário, né, tem assim, relação com a parte de medicina. Patologia tem a ver com medicina? Ela originalmente é. E é citado na engenharia. Mas também é utilizado na engenharia, porque o que ocorre em patologia na construção civil é uma doença, né? A patologia tem a ver com doença. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, eu sei que alguns vão conseguir ter acesso às nossas imagens, mas nós vamos estar relatando, né? Nós já vamos colocar algumas imagens para vocês entenderem o que são patologias, né? Então, cara, você pode ir descrevendo essas imagens, porque nós temos aqueles que estão nos ouvindo somente, além daqueles que estão assistindo. E aí eles podem estar acompanhando as imagens aí na nossa tela. Isso é uma patologia. Né? Essa é uma imagem de uma patologia bastante conhecida. Conhecido? Como que é popularmente? É o mofo? Ela forma mofo porque, tecnicamente, isso aí é a consequência do que a gente chama de umidade ascendente. Umidade ascendente? Ascendente. É a umidade que vem de baixo, né? Certo. Ascensão significa subir. Ótimo. Então, a causa dessa patologia, né, ali dá para ver que está formando bolha, né, de ar, está destacando a pintura da parede, né, e essa patologia ocorre como? Pela umidade que está subindo pela parede. Isso ocorre por quê? Por falta ou alguma deficiência na impermeabilização da viga baldrame. Impermeabilização. Isso. Nome complexo? É um nome complexo, mas muitos profissionais conhecem, né? Pedreiro, enfim, o pessoal conhece essa palavra. Até porque hoje já tem bastante produtos próprios para esta finalidade. Nesse caso aí, já ocorreu, né? Então a impermeabilização não foi feita ou não foi feita adequadamente na fundação, né? Então, mas existe uma solução paliativa para isso. Então, patologia é alguma deformidade na parte construtiva, que normalmente ela é visível ou nem sempre é visível. Geralmente é visível. Geralmente é visível. Geralmente é visível, então, porque ela por exemplo, né, depois nós vamos chegar lá, mas fissura em concreto, por exemplo, ela é visível. Ótimo, então que nem a imagem que nós temos aqui, na verdade é o rodapé, né, ou seja, a parte de baixo da parede é um rodapé, onde a parede que está pintada de branco possui algumas manchas ou até mesmo a própria pintura ela já está descascando, ela está estourando, né? E isso é sinal então de uma umidade do solo que está subindo para a parede. Pode também. E a água sobe, cara? É verdade que a água sobe? É incrível. E a gravidade não puxa para baixo? Não, cara. Puxa, ela sobe. Ela sobe? Ela sobe por um fenômeno que chama capilaridade. Olha só. Capilaridade. Engenharia, todo Todo mundo fala que a gravidade puxa para baixo, né? Nem sempre. Nesse caso aí, não. Ela vai subindo por capilaridade, sobe mais ou menos uma altura de 80 centímetros a 1 metro. Olha só, é importante então de vocês terem profissionais capacitados, com conhecimento e mais do que isso, com experiência, tá? Isso serve para que você não tenha problemas futuros numa obra, tá? Isso pode ocorrer também, não só por esse motivo, né, da umidade ascendente, como pode também vir se o outro lado dessa parede for
vizinho que encostou a terra, alguma coisa assim, Certo. sem nenhum cuidado, também acontece isso, mesmo estando a fundação impermeabilizada, Ótimo. porque ela vem de fora, na altura da parede. Então, mas esse caso aí, aparentemente, é umidade ascendente. Vamos ver as próximas imagens então, né? Nós temos as próximas imagens que a gente vai estar compartilhando com vocês. Relata essa imagem para nós, cara. Essa imagem ilustra a impermeabilização da fundação. Essa parte aqui a gente pode ver em cor preta é um produto aparentemente base de betume, né? Betume. É a base de petróleo, na verdade. Né? Certo. Então, que essa camada impede que a umidade atinja a parte avermelhada ali, que é a alvenaria. Então, normalmente, essa é aquela parte que ninguém vê, né, cara? Porque Ninguém ela vê. está na parte de baixo da obra, na parte de baixo da terra, né? Infelizmente, muitos profissionais, não só engenheiros, arquitetos, tecnólogos, mas que trabalham na construção, às vezes acaba descuidando desse detalhe. E dentro dessas patologias, quais essas mudanças ou soluções que você acredita que são urgentes para que possa combater ou ter técnicas adequadas para evitar essas patologias ou essas consequências na construção? Vamos passando as próximas imagens. Olha, essa é uma patologia clássica em laje de concreto armado, né? Essa armação que a gente vê, né, em uma cor escura, já a armação, o ferro, né, o aço, já está enferrujado, né? E qual a razão dessa situação? Normalmente é falta de recobrimento. O que é um recobrimento? É a distância entre a face, no caso aí a laje, da face inferior até a armação. Existe norma que estabelece essa distância e ali aparentemente não foi observado. Então o que acontece? Por falta de recobrimento suficiente, o oxigênio do meio ambiente, né, do ar, penetra pelos poros do concreto, que o concreto não é impermeável, né? Certo. E atinge a armação, oxida, né, o oxigênio em contato com o aço, oxida o aço, o ferro expande, ela cresce e forma e descola, né, entre aspas, a camada fina que foi deixada sobre, no caso aí, sob, né, a armação. Então nós temos aí com relação ao tema patologias, que são aqueles problemas, né? No caso nós estamos falando das patologias na construção civil. Nós podemos ter essas patologias ou esses problemas tanto na parte de baixo, ou seja, em contato com o solo, quanto também na parte superior, que seria a laje. Sim. Né? E temos essas condições clássicas e visíveis. Essas condições clássicas e visíveis, o ferro está exposto, né, nessa imagem. Então nós temos um ferro exposto na laje, que consequentemente, ou com o passar do tempo, vai começar a descolar do concreto, podendo vir a abrir uma cratera ou um buraco. Pode acontecer e chegar em estado de ruína. Certo. Né? O que é um estado de ruína? De poder vir a desabar. Lógico que isso demora muito. E, obviamente, nós temos agora as soluções, né? E como que o seu trabalho contribui para essa transformação ou para que evitemos esses problemas, que são problemas que não são de imediatos após a execução da obra, né, cara? São problemas pós-obra, muito pós-obra, né? Às vezes obra entregue já e após anos você acaba tendo essas consequências. Eu participei de uma análise de um edifício aqui em Limeira, onde tinha problema de impermeabilização, e a solução foi aplicar essa manta, né, uma manta também à base de petróleo, né, sobre a superfície, formando uma camada impenetrável para a umidade. E o que é essa imagem que nós temos aqui? O que ela representa? Parece que tem um fogo, tem uma manta. O que é isso? A manta, aquele fogo lá, aquela parte escura próxima ao pé do operário, é um maçarico. Maçarico é algo que lança fogo. Que lança fogo. Certo. Ele aquece a manta. Certo. Essa manta, ela, entre aspas, né, derrete e ela cola também, entre aspas, na outra, né? Na outra, uma em cima da outra. Então,
Impermeabilização nada mais é do que utilizar produtos, sejam produtos líquidos ou até mesmo produtos em forma de uma manta. Tem vários tipos de impermeabilização. Para que você possa colocar em contato com a parte da alvenaria, do concreto, e evitar que tanto essa água ou umidade venha de cima para baixo ou de baixo para cima. Exatamente. Correto. A manta, ela é muito utilizada porque ela é flexível, né? Então, por exemplo, aí provavelmente é uma laje, pode até ser descoberta, normalmente em laje descoberta, como varanda, enfim, a cobertura de edifícios, né? Certo. É utilizado esse método. O rígido é mais utilizado onde não há muito movimento. Certo. Então, nós estamos passando algumas fotos para vocês entenderem o que são patologias, tá? Para quem está novamente nos acompanhando pelas imagens, nós estamos descrevendo o que nós estamos passando e demonstrando. Lembrando, patologia é tudo aquilo que é uma deformação ou algo que está comprometendo uma parte construtiva da alvenaria ou estrutural, né, Ticara? Exatamente. E o que as pessoas precisam entender ou fazer para ajudar nesta causa ou se precaver para que não tenha esses problemas futuros nas suas obras, nas suas construções, casas, apartamentos? E lembrando, apartamentos, né, prédios, também temos, além da responsabilidade individual, temos também as áreas comuns, que também faz parte da responsabilidade do síndico. Tá? Então, a responsabilidade do síndico também em contratar profissionais capacitados e credenciados é muito importante. Né? Exatamente. Então, todas essas considerações são muito relevantes. Então, exponha para nós aí o que o pessoal precisa entender ou fazer para poder ajudar nessa causa. Né? Como prevenção de impermeabilização, por exemplo, que nós falamos lá no início, é fazer, né? Executar a impermeabilização, dependendo do porte de obra, como edifícios, existe até projeto de impermeabilização, né? Eu trabalhei durante quase 7 anos numa consultora aqui de Limeira, Brasil Batistella, nosso amigo Paulo, certo. É muito amigo meu, e lá eu aprendi bastante sobre essa impermeabilização, até porque a impermeabilização de laje era feita por empresa especializada. E é muito importante, né? Você acabou de citar que ninguém trabalha sozinho. Nós sempre estamos trabalhando de uma forma multidisciplinar. Então, além de outros profissionais que participam também de diversos projetos e obras de infraestrutura, nós temos também as amizades que são criadas, né? Exatamente. Que são amizades que às vezes nem estudaram, nem conviveram conosco, mas que a engenharia, que a tecnologia nos aproximam, correto? Exatamente. Também um detalhe importante, Antonioni, é o acompanhamento da obra por profissionais habilitados, né? Então, mesmo uma residência térrea ou assobradada, é importante o acompanhamento de um profissional, engenheiro, arquiteto, tecnólogo, enfim, profissionais da área da construção. Olha só, então imagine como que nós podemos ajudar a sociedade, né, a população, a saber como que esse profissional ele é habilitado ou está habilitado. Porque a população muitas vezes ela busca um prestador de serviço, mas como que também existe o meio de saber que esse profissional ele tem capacidade e habilitação para atuar nessa área? Todos os profissionais que possuem o registro no CREA, em tese, eles são habilitados dentro das suas modalidades, como você, no caso, que é engenheiro eletricista, né, dentro da parte de eletricidade, elétrica, você tem conhecimento. Tá? Agora, tem profissionais que, embora tenha as atribuições, não tem muita experiência, né? Então, o que nós temos feito, né, você sabe disso, é do nosso diretor, as pessoas procurarem, como muitos fazem, a associação. Aí nós indicaríamos um profissional com experiência naquela área, naquele problema, porque o engenheiro civil, né, ele tem experiência em muitas coisas, mas às vezes não tem experiência específica de um determinado assunto.
Correto. Então, todo profissional, ele é capacitado, ou seja, ele tem os treinamentos, ele tem os seus estudos e os seus conhecimentos. Isso. Mas para que ele possa estar atuando, é como se ele tivesse que ter aquela carteira de habilitação para você poder dirigir. Não é porque você sabe pilotar ou dirigir um veículo que você pode estar dirigindo qualquer veículo. Você Exatamente. tem que ter um documento. Exatamente. No nosso caso é um CNH para você pilotar um veículo, uma motocicleta, um carro, né? E ou outros meios. E tem né? as categorias também, E né? as categorias. Que nós, eu também me incluo, porque eu também sou engenheiro, né? De cara em específico, o nosso entrevistado hoje. O engenheiro, além dele ter todo esse conhecimento e capacitação, se ele não estiver habilitado num conselho profissional, ele também não pode atuar. É isso mesmo, Ticara? É isso mesmo. Atuar de forma legal, tá? Ele está atuando de forma ilegal, né? Ele está atuando de forma ilegal. Ilegal. Hoje, infelizmente, alguém que faça um trabalho sem habilitação é considerado uma contravenção. Certo. Diferentemente da medicina, que eles consideram isso como crime. Né? Esse é um assunto que já foi falado em algumas vezes, de criminalizar o exercício ilegal da profissão de engenharia. Perfeito. Então significa que quando você contrata um profissional, apesar dele ter o conhecimento da área, mas se ele não estiver habilitado, isso você está cometendo um crime dentro da classe profissional? Ainda não chega a ser crime, né? Mas é uma contravenção. Contravenção. Na engenharia é esse o termo correto. Esse é o termo, contravenção. Então, correto. Por exemplo, eu já indiquei profissionais que não é da área de civil. Por exemplo, eu já indiquei o Porfírio, que ele é engenheiro agrimensor. Já indiquei o nosso amigo, primeiro entrevistado, o professor Hiroshi, que ele trabalha também com essa parte de agrimensura, além de ele ter uma larga experiência nas questões climáticas. Então, quando a pessoa nos procura, nós indicamos sempre os profissionais que a gente entende, que tem experiência e, preferencialmente, profissionais que fazem parte do nosso quadro associativo. Ótimo. Então, a associação, além de, obviamente, fazer essa união, fazer essa aproximação, ela serve também como um network. Sim, sim. Ela serve também, para quem não sabe, né, o que é um network, tá, pessoal? Network nada mais é do que criar vínculos, criar relacionamentos, as pessoas se conhecerem e os profissionais também se ajudarem. Porque muitas vezes, que é esse o nosso propósito, nós não acabamos encontrando profissionais aqui no município, não porque nós não temos, é porque às vezes a informação não chega. Então, o Conecta Pro com o Antonioni Rosada vem para aumentar essa comunicação interna aqui do nosso município de Limeira e toda a região, essa área de abrangência que temos excelentes e muitos profissionais de diversas áreas, né, Ticara? E, por exemplo, na área de arquitetura, nós temos diversos profissionais, bons profissionais, né? Inclusive na diretoria da EAL, nós temos a Rafaela Pavanelli, a professora também. Professora da Unip, né? Colega minha de trabalho. Tem, né? A Vanessa Simonetti, ótimo. Excelente arquiteta. Depois tem algumas outras. Tiago. O Tiago trabalha na prefeitura, excelente arquiteto, amigo nosso. Bom. Então, enfim, a diretoria é composta por engenheiros, arquitetos, homens, mulheres e homens. Então, a nossa vice-presidente é mulher, a Silvia. Olha que bacana, né? Que também tem uma empresa, atua no mercado. Né? A Bruna, que recentemente entrou na nossa associação. Serão todos bem-vindos, né? Bem-vinda. Ela também tem uma consultora muito bem conhecida. Inclusive, ela é minha vizinha lá. Opa, que bom. De condomínio. Olha só, a gente vai criando laços profissionais e de amizades e de vizinhança, né? E tem a Vânia, né? A Vânia também, ela presta bastante serviço. Ótimo. Enfim, tem todos, né? Tem o Dalfré também trabalha com engenharia. Todo mundo atuando, né? Todo mundo atuando. Ótimo. E só para lembrar, né? Tem o Danilo, né? Ótimo. O Danilo que Abreu, é conselheiro também. É conselheiro do CREA, lembrando, conselheiro nosso. A associação. E ele é advogado, viu? Ele é advogado. E a associação, ela tem um representante diretamente que atua no CREA, lá em São Paulo, né? Então nós temos uma voz, um porta-voz ativo para as demandas
nas áreas de engenharia. Isso. Ótimo. Que é o Danilo, que é da modalidade, ele é engenheiro civil, engenheiro mecânico, e de segurança do trabalho e advogado. Esse é múltiplo. Multidisciplinar. E a gente voltando então para a nossa última imagem dentro do nosso tema específico das patologias, nós temos aí um caso clássico, né? Se a gente puder voltar somente uma imagem aqui para a nossa equipe, para o nosso estúdio, olha só, nós temos essa famosa trinca ou rachadura, que em muitas residências isso é visto, né, Ticara? Pela imagem aqui, é uma trinca, né? É porque quando é fissura, quando é menor. Qual que é a diferença entre trinca, fissura e rachadura? É a mesma coisa. A fissura ela é uma abertura menor. A trinca é um pouco maior. Rachadura, daí já a própria palavra já diz, né? Ela já está. Ali é rachadura quase. Então o que nós temos na imagem aqui é uma foto da parte de baixo de uma janela, né? Onde normalmente ali no canto vocês têm ali uma fissura que está vindo da parte de cima para baixo. Isso. E aí, na próxima imagem, nós vamos explicar o porquê que isso acontece, né? Isso aí é a falta do que a gente chama de vergas e contravergas. Verga? Verga. Isso é nome técnico, né? Verga e contraverga. Mas é conhecido nos meios profissionais da construção, viu? Tá. A verga fica na parte de cima? A verga fica na parte de cima. Tá. Normalmente ninguém esquece, né? A verga, então, assim, é muito comum ser colocada a verga. Por que é comum colocar a verga? É comum porque você está vencendo um vão. Você tem que ter uma peça com resistência para a parte de cima, né? Nos tijolos, a alvenaria da parte de cima vira deformar a janela. Qual que é a consequência se não colocar então a verga? O que acontece? Você vai amassar a sua janela? Ela vai. E também porta, né? Pode, porta também. Certo. A verga também tem que ser colocada sobre o batente da porta. Ótimo. Então a verga serve tanto para as janelas ou batentes de porta. Então tudo local que tiver vão tem que ter a verga. Se não tiver, vão surgir as desagradáveis fissuras, trincas e até rachaduras. Ótimo, bem colocado. Agora, o que todo mundo esquece? Que é a parte de baixo, pela nossa imagem. Então, nós temos ali a verga na parte de cima da construção de uma janela ou de uma abertura dentro da área de alvenaria dos tijolos. E na parte de baixo, nós temos a chamada contraverga. Esse todo mundo esquece. Esse, às vezes, não é todo mundo, né? Não podemos generalizar, mas é comum as pessoas esquecerem. E por que ela é tão importante? Ela é importante porque sem essa peça chamada contraverga, ela vai formar, porque no canto, né? Em todos os cantos da janela, ela tem um ponto de concentração de esforço. Correto. Aquelas setinhas azuis, na aquelas verdade, setinhas azuis são os esforços. Isso é o que a gente estuda lá na engenharia, chamada de carga e momento. Carga, no caso aí é uma carga normal, né? Ou seja, vertical, uma carga normal. Correto. Tá, então, mas a contraverga, sem a contraverga, ocorre aquelas trincas, como ilustrada na foto anterior. Então quer dizer que aquela fissura que acontece no canto da janela, tá? Olha, nós estamos passando essa imagem. Então, essa fissura que ela acontece naquele cantinho da janela, indo até para a parte do solo ali do rodapé, é causada principalmente pela falta da contraverga que está sendo demonstrado você disse aqui. Bem, principalmente porque pode ser que seja outra coisa. São coisas simples, né, cara? Do ponto de vista construtivo, é simples. Isso pode ser feito com... Mas é por conta da falta da técnica. Às vezes desconhecimento, né? Certo. Pode ser feito na própria obra, em forma de pré-moldado, né? Isso tem pronto? Para vender, eu não sei se tem, viu? Mas faz na obra. Faz na obra? Faz na obra. Tá. Como que é feito na obra isso? O que é? O tijolo? Você enche de concreto? Não, como que é? É concreto mesmo. Né? Normalmente se usa o concreto. Tá. Faz uma forma. Que é a caixaria. Uma caixaria, coloca a armação e concreta. Certo. E espera um tempo aí de pelo menos 2 semanas, né? Esse curar. tempo é importante. Cura. É importante. O que é chamado de cura? A cura nada mais é do que a reação do cimento com a água. Ou seja, para secar. Para secar, se secar muito rápido, é bom ou não? É ruim. E se demorar muito para secar também? Não tem problema, porque, por exemplo, em lajes, né, que a superfície exposta ao ar é muito grande,
O que se faz é o umedecimento logo após não, né? No dia seguinte da concretagem. Perfeito. Justamente para ajudar a, entre aspas, né, a queimar, a fazer com que o cimento reaja. Porque se o cimento não reagir completamente, o que ocorre? Cai a resistência. Nossa. Não atinge a resistência esperada. Então, a cura é muito importante. Então Tem vários métodos para fazer a cura. Então é por isso que depois que o pessoal termina de fazer o que a gente chama, né? Vamos bater a laje, né? Vamos descarregar o concreto na laje. Isso. Aquele procedimento de ficar molhando ou regando a laje é para que o cimento termine de fazer o seu processo de reação química e para que a resistência possa chegar ao seu ponto exato. Exatamente. Perfeito. Olha só, pessoal. Técnicas. E técnicas só é possível com conhecimento e com profissionais capacitados. O engenheiro civil Tikaro Kawada falando sobre esse importante tema que muitas vezes afeta todas as residências e você que está nos assistindo, tá? Esse tema ele é muito relevante por conta disso. Então a gente volta a reforçar. Além de contratar as empresas para executar uma obra, você também tem que ter profissionais capacitados que conheçam com essas técnicas para que a gente não sofra essas fissuras no futuro, certo? Exatamente. Que bom. Atualmente, eu lecionei 2 anos na Einstein, eu tinha uma disciplina que tratava de patologia. Então, as faculdades de engenharia já estão inserindo em sua grade curricular a questão da impermeabilização. Perfeito. Então, não basta só saber e construir. É necessário também entender as consequências e como elas podem ser evitadas, né, Tikaro? Evitadas e também, quando não tem jeito, tem que consertar, né? Tem que fazer a recuperação, principalmente a recuperação estrutural. Então significa que quando ocorre uma patologia, você não danifica todo o imóvel, mas você tem que tomar ações ou até mesmo intervenções e reparos. Exato. Apenas como exemplo, Antonioni, você estava lá com a gente, né? Nós trabalhamos juntos. Sim. O viaduto Jânio Quadros. Uma macro obra. Emergencial. Emergencial, foi totalmente restaurado. Certo. Entendeu? Mas já lá, eu fui ver, algumas vezes já apresentava patologias como a armadura exposta, que nós mostramos lá naquela laje, na imagem que nós passamos. Perfeito. Similar àquilo. Que bom, Tikaro. Olha só, o tempo ele passa rápido, o assunto de grande importância e relevância para todos, um nome bem técnico, patologias na construção civil, mas que atinge você, a sua casa, a sua indústria, seu comércio, e isso é muito importante para todos. E se vocês estão buscando os profissionais ou profissionais que tenham atribuições, conhecimentos, capacitações, e lembrando, habilitado, profissionais habilitados, procure a associação, seja a EAL aqui de Limeira, ou nós estamos vencendo barreiras, né? Procure a associação do seu município, da sua cidade. Ali com certeza você vai estar encontrando profissionais engajados e que querem realizar obras com qualidade. E por fim, se você pudesse deixar uma mensagem final, Tikaro, qual que é a sua mensagem final como profissional? Olha só, como engenheiro civil, como professor, que nem eu citei no nosso podcast passado, né? Professor, ele nunca é ex-professor. Ele é eternamente professor. Então, como professor Tikaro, como presidente da associação e também como munícipe, como nossa sociedade, o que você deixa de mensagem para todos que estão nos assistindo e ouvindo? A mensagem que eu deixo, primeiramente, os agradecimentos a você, Antonioni, pela Conecta Pro. Isso. Ao Neto, que nos auxiliou aqui nesse período, muito obrigado. E o recado, assim, né, a importância do acompanhamento profissional de suas obras, né, de arquitetos, engenheiros, tecnólogos, enfim, agora designers de interiores, enfim, todos os profissionais que participam diretamente na construção. E observar esses detalhes construtivos para evitar as patologias que foi o tema de hoje. Ótimo. Que bom, Tikaro. Agradeço. Profissional, meu amigo. Nós criamos alguns vínculos profissionais nesses anos
que nós estivemos juntos tanto na Associação dos Engenheiros, mas também atuando profissionalmente pelo nosso aqui município de Limeira, e assim continuaremos, tá? Agradeço, muito obrigado, espero a todos que estejam acompanhando, tanto na transmissão ao vivo, que acontece terça-feira a partir das 10h30, com o apoio aí do programa Farol de Limeira, e aqueles que eu sei que muitos nesse momento estão nas suas atividades, nas suas atribuições, possam estar assistindo ao final do expediente, durante aí uma caminhada, a sua academia ou antes de dormir. Conhecimento é muito importante, precisa ser compartilhado. E esse é o nosso propósito. O Conecta Pro, o podcast Conecta Pro com Antonioni Rosada, vem com este objetivo. Agradeço, muito obrigado a toda a minha equipe técnica que colabora para esse nosso cenário, som, imagem, luz, para que a gente possa levar esse conhecimento para você. Curta, compartilhe, e esse engajamento, com certeza, criaremos sempre uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos.